Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica. E o tema da aula de hoje é equação do primeiro grau, um tema fundamental para você seguir no curso de Matemática e Física, usados em todas as aulas. Nós vamos ver nesta aula o que é uma equação do primeiro grau, qual a estrutura dela, o que ela se dispõe a nos ajudar como ferramenta, como resolver esse tipo de equação. Depois nós vamos ver, e aí vou dar vários exemplos com as equações e como isolar a incógnita, e aí eu vou ensinar o que realmente acontece e depois algo para você lembrar como assim, algo prático para poder resolver. Nós vamos ver sistemas de equações e depois vamos ver como que isso se dá graficamente. Muito importante que o aluno saia do ensino fundamental dominando isolar uma incógnita, conseguindo ter uma visualização mesmo que básica de como isso se dá graficamente e conseguindo resolver sistemas lineares simples. O que seria um sistema linear? É um sistema com mais de uma incógnita. Aqui nós temos na equação uma incógnita. Um sistema, mais de um, representa plural, são equações com mais de uma incógnita. É isso que nós vamos resolver e isso tem uma aplicação prática vasta. Então vamos lá. Equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Para que ela é montada? Para que se dá essa ferramenta? É para quando eu quiser descobrir uma quantidade desconhecida, né? A partir do quê? A partir de relações feitas. Então eu falo assim, bom, eu tenho uma produção de qualquer coisa lá, de café. Aí eu quero saber o tempo que demora para fazer uma produção durante o dia. Aí eu falo, ó, 3 vezes a quantidade de saca de cafés mais não sei, qualquer outro valor é igual a um tempo tal. Entende? Então veja só, a ideia é trabalhar com algumas relações que eu conheço e com alguma incógnita. Incógnita é algo que você não sabe, mas você quer descobrir a partir das relações feitas. Você consegue, de uma forma lógica, a partir de dados que você já tem num certo problema, montar isso. E isso tem até uma interpretação sempre gráfica, geométrica. O que nós vamos ter que aprender e desenvolver para resolver equações do primeiro grau? É a técnica de isolar a incógnita. É isso, porque o que eu quero é descobrir, bom, o valor do tempo, t, o valor x da quantidade de café, x. Eu quero descobrir um y, um a, um b, seja qualquer letra. Essa letra representará uma incógnita e o que nós queremos na equação do primeiro grau é descobrir este valor desconhecido a partir de relações que eu consigo montar neste valor desconhecido. Então, tudo que nós temos que fazer é isolar a incógnita, algo tão difícil, cada vez mais que passa o tempo, mais o aluno não consegue isolar a incógnita. Pessoal, do aula de física, vocês não têm ideia de como a maioria dos alunos chega no ensino médio e não consegue isolar uma incógnita e como isso dá um trabalho para se aprender. Muitas vezes, eu não entendo física, não estou entendendo aqui essa relação de velocidade, de aceleração. Pô, é só porque você não consegue isolar uma incógnita. Entende? Então, assim, isso aqui é um tema tão básico, mas tão importante para você seguir no seu estudo. Dá uma atençãozinha para ele e garanta que você está dominando isolar uma incógnita. O professor de física de vocês agradece, porque senão não tem condição de você iniciar um curso básico de física. Você olha lá e fala, nossa, o que aconteceu ali naquela equação? Mistério. Não, nem mistério, só isolou incógnita, ok? O aluno que domina o básico, ele entende muito melhor do que o aluno que não domina nada. Ele vai achar que tá mistério, é muito difícil, quando não é, você só não domina o básico. Então, foquem em equação do primeiro grau. O professor de física de vocês agradece imensamente. E, claro, o seu entendimento agradece também. Então, o que nós vamos fazer é isolar incógnitas. Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou mostrar para vocês a técnica para se isolar incógnitas, e aí nós vamos começar já nos exemplos. Esse curso de matemática básica é um curso que não pretende ser tão denso em teoria, mas sim em exemplificação, porque eu quero preparar vocês para iniciar o curso de matemática e física pré-vestibular, conseguindo acompanhar o curso com a parte prática. O que nós vamos fazer é o seguinte, você vai ter que usar todo o seu conhecimento já aprendido nos módulos anteriores. Ao isolar uma incógnita, o que nós queremos ao isolar uma incógnita, por exemplo, eu tenho algo assim aqui, ó. Primeiro exemplo. Eu tenho 2x mais 3 igual a 1. Então, suponha essa equação.
O que seria isolar uma incógnita? Isolar uma incógnita é deixar a letrinha que é incógnita é quem eu não conheço, é quem eu quero descobrir, é deixar ela sozinha em um lado do igual. No geral, nós deixamos do lado esquerdo do igual, é assim que se mostra, fica algo mais intuitivo, mas isso não é regra. Isolar a incógnita é deixar ou na esquerda ou na direita, porque veja só, se eu tiver algo assim, ó, x é igual a 2. Bom, e 2 é igual a x é a mesma coisa, né? Então deixar o x na esquerda ou na direita dá na mesma. Não se prenda ao dogmatismo de deixar sempre na esquerda. Você vai deixar onde for mais fácil de você montar e estruturar. Ótimo? Portanto, isolar a incógnita é deixar um x aqui, em algum lado do igual, e alguma relação numérica do outro lado. Ou alguma relação numérica do outro lado. É isso que a gente vai fazer. Só que essa relação numérica não é arbitrária, ela segue algumas regras. E ela simplesmente segue uma regra básica de proporções. Como que eu faço para deixar esta incógnita sozinha aqui? Eu vou mostrar para vocês o que realmente acontece e depois eu mostro a parte prática. Porque assim, talvez você aprendeu a parte prática e não aprendeu o que realmente acontece e você se torna um robozinho decorando coisa e nem entende o porquê. Aí você fica com regrinhas e verbetezinhos e nem é isso que acontece na realidade. Então, olha só. O que eu preciso é, vamos colocar assim entre aspas, eliminar todos os números e termos que estão no mesmo lado do igual da incógnita que eu quero isolar. Então, quando eu olho para este primeiro exemplo, neste primeiro exemplo, que é a incógnita que eu quero isolar? Bom, é o x. Quais são os números e termos que estão junto com ele do mesmo lado do igual? Eu tenho o 3 e tenho o 2. Então, eu quero eliminá-los. Como que eu elimino algo? Bom, pensa comigo. Se eu tenho algo somando, como que eu elimino o valor de A? Eu somo o negativo dele, né? Menos A. Por quê? Porque, ó, A menos A me dá 0. Se eu tenho alguma coisa... Deixa eu melhorar aqui, ó. Eu tenho a minha incógnita x, e aí eu tenho um A somando ele. Como que eu elimino esse A? Eu tenho que subtrair por um mesmo A. Aí eu vou obter a minha incógnita x. Se eu tenho alguma coisa, por exemplo, um A multiplicando a minha incógnita x, como que eu elimino esse A? Bom, aí subtrair não vai ajudar, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando pela incógnita. Ah, como a gente já viu das operações básicas, isso quer dizer que se eu dividir pelo A, que eu quero eliminar, bom, aí A dividido por A, cuidado que não dá 0, dá 1, mas quanto que é 1 vezes x? A é x. Tá entendendo a lógica? É isso que eu quero fazer. Eu quero olhar para aquele número, para aquele termo, o que ele está fazendo com a incógnita que eu quero isolar, e eu faço ali a operação oposta. Por quê? Porque se eu estou somando, se eu subtrair aquele valor, eu elimino ele. Se eu estou multiplicando, se eu dividir aquele valor, eu elimino ele. Ah, e se ele estiver dividindo? Vamos colocar todas as possibilidades aqui, ó. Eu tenho o x que eu quero isolar dividido por um a, tá? Assim originalmente. Bom, o a que eu quero eliminar, deixar só o x sozinho, ele está dividindo. Para que eu deixe só o x, eu preciso fazer o que com esta relação? Ah, eu preciso fazer o inverso da divisão, que é a multiplicação, porque a hora que eu simplifico aqui, ó, a dividido por a dá quanto? Dá 1. 1 vezes x é x. Aí, se eu estiver subtraindo, então eu tenho assim, ó, x menos a. Se eu tenho um x menos a e eu quero deixar só o x, eu faço o quê? Eu adiciono um a. Vai ficar mais a. Isso aqui é igual a x. Entendeu? Então, olhe para quem está dando o problema, vamos colocar assim, quem você quer eliminar, e aplique ali aquele mesmo valor de operação oposta. Vamos colocar agora o valor numérico para você entender? Olha só. A gente tem aqui, ó, x mais 2. Eu tenho um x mais 2 aqui. X mais 2. Eu quero deixar só o x. Quem que eu tenho ali de termo junto com ele? Ah, eu tenho 2. Para eliminar o 2, não é simplesmente você pega ele e tira, porque não é uma equação, é uma equação. Isso aqui é uma igualdade. Se é uma igualdade, lembra lá quando a gente trabalhou fração equivalente? Eu posso colocar com outra cara, mas eu não posso simplesmente colocar valores arbitrários, porque este sinal de igual precisa continuar sendo válido. Então eu preciso estar coerente matematicamente. Não é só, ele tira o 2 daí, eu puxo o 2. Não, aí não vai representar a mesma coisa, esse sinal de igual não será mais válido, não tenho mais uma equação. No entanto, olha só,
Depois eu vou discutir a sequência da lógica. O que eu quero não é tirar esse 2? É tirar o 2. Então, se eu tenho 1 mais 2, quem que eu preciso adicionar para eliminar o 2? O oposto dele, que é o menos 2. Bom, aí vai ficar x mais 0, que dá x. Entende? E se eu tenho aqui x vezes 3, eu quero eliminar o 3. Pessoal, quem que elimina o 3? É o oposto do 3, do vezes 3. Sempre veja a operação que aquele número, aquele termo faz com a incógnita que você quer isolar. Qual que é o oposto de vezes 3? O oposto de vezes 3 é dividido por 3. Então, o que eu vou fazer é pegar aquela relação e dividir por 3. Bom, agora, 3 dividido por 3 dá 1. Eu tenho 1 vezes x, isso aqui me dá x. E se eu tenho algo assim, x menos 4. Bom, qual que é o termo que eu quero retirar? O menos 4. Então, o que eu preciso fazer? Adicionar o oposto do menos 4, que é o mais 4. Então, vai ser x menos 4 mais 4. Menos 4 com mais 4 dá 0. Isso aqui me dá x. Entendeu a ideia? Sempre olhe para os termos que estão acompanhando a incógnita que você quer isolar, e você precisa adicionar, subtrair, multiplicar e dividir, aplicar as 4 operações básicas em cima daquele termo. E sempre usando a lógica de, olhe o que aquele termo faz com a incógnita. Você precisa adicionar um termo de mesmo valor numérico, mas que esteja fazendo a operação oposta. É só assim que você retira. E isso não vem de decorar, isso vem de entender. Bom, como que eu tiro 1 mais 4? Adicionando um menos 4. Como que eu tiro 1 vezes 3? Colocando um dividido por 3, porque aí 3 dividido por 3 dá 1. Como que eu tiro um dividido por 3? Colocando 1 vezes 3, porque aí 3 dividido por 3 dá 1 de novo. Então, esse é o raciocínio que eu quero que você entenda. Eu preciso aplicar alguma operação básica do mesmo valor que está junto com a incógnita na sua operação oposta. E quais são as operações que nós temos? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que aí você vai perceber o seguinte, propositalmente eu deixei esse lado aqui da direita do igual vazio. Porque é o seguinte, você concorda que eu estou usando este sinal de igualdade? Opa, é igualdade. Então, eu não posso simplesmente, arbitrariamente, adicionar qualquer termo de um lado do igual sem fazer isso do outro lado. Lembra que a gente estava fazendo MMC na fração? Bom, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu preciso manter o balanceamento da equação. Eu tenho uma equação, se eu subir essa aqui um degrauzinho, eu preciso subir essa um degrauzinho. Se eu descer essa um degrauzinho, eu preciso descer essa um degrauzinho. Porque senão eu não tenho mais uma equação e aí tudo que a gente está estudando aqui não é válido. O que eu faço em cima, lembra lá quando a gente estava fazendo o MMC? O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Estou multiplicando por 2 embaixo. Para jogar no MMC, preciso multiplicar por 2 em cima na mesma fração, para que eu mantenha o mesmo valor. Tenha uma fração equivalente. Agora, na equação, quando eu faço algo de um lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito, para que eu represente a mesma adição, subtração, multiplicação, divisão na minha equação e eu não mude a relação entre os valores, para que eles continuem representando a mesma coisa e este valor de igual continue válido. Então, aplicando isso, vamos resolver este exemplo que eu coloquei aqui. Quais são os números que estão dando problema? Bom, eu tenho este 3 e eu tenho este 2, porque eu quero deixar só um x sozinho aqui. Eu tenho um 3 e um 2 ali. O que eles estão fazendo cada um com o x? O 3 está somando e o 2 está implicitamente multiplicando. Portanto, eu preciso fazer o quê? Colocar um oposto do mais 3, que é menos 3, e colocar um oposto do vezes 2, que é dividido por 2. Para que eu mantenha esse sinal de igual válido, verdadeiro, o que eu fizer de um lado do igual, eu preciso fazer do outro para manter a balança da equação. Aqui, adicionei 1, adicionei 1. Dividir por 3, dividir por 3. Eu preciso manter a mesma proporção entre eles, sinal de igual válido. Só que eu não posso fazer isso assim, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu preciso seguir uma ordem. E a ordem vai ser a seguinte. É como se a gente começasse num sanduíche, assim, de fora para dentro. Pão, alface, tomate, queijo, hambúrguer. Entendeu? Você começa de fora. Então, eu sempre vou começar aqui, de fora, pela soma ou pela subtração. E depois eu vou para multiplicação e divisão, que são os números que estão mais grudados. Que estão grudados juntos do x. Então, a primeira coisa é pegar este lado do igual, olhar para o mais 3 e falar assim, bom, eu preciso tirar o mais 3, então eu vou adicionar um menos 3.
Então, eu terei aqui, ó, 2x mais 3 igual a 1. Essa aqui era a minha equação original. Eu quero tirar o mais 3, então adiciono um menos 3. Agora, pensa na lógica da proporção. O que eu faço de um lado do igual, eu preciso fazer do outro lado do igual. Aí aqui vai cancelar, porque mais 3 com menos 3 dá 0. Portanto, eu tenho só o 2x ali, ó. 2x é igual a 1 menos 3, que dá menos 2. Agora, eu olho para a minha equação e vejo quem? Ah, eu tenho um 2 multiplicando aqui, ó. Está implícito que ele está multiplicando. Para eliminar esse 2, eu preciso de um mesmo valor fazendo a operação oposta, que é a divisão. Então, eu preciso agora dividir por 2. Só que para dividir por 2, eu não posso dividir só de um lado, porque o sinal de igual precisa ser válido. Então, eu divido pelos dois lados por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí, olha só, me deu x é igual a menos 2 sobre 2. Eu tenho que x é igual a menos 1. É sempre assim que você vai resolver a sua equação do primeiro grau, que você vai isolar a sua incógnita. Com o tempo, você vai começar a fazer isso de uma forma mais prática, e aí você vai pensar assim, talvez foi ensinado para você assim. E não tem problema na parte prática você pensar assim, tá? Mas é importante que você entenda o que está acontecendo. Olha para o que o número está fazendo, ele passa para o outro lado do igual fazendo operação oposta. Então, por exemplo, ó, deixa eu trabalhar essa parte prática com vocês aqui em cima dos mesmos valores. Ó. 2x mais 3 igual a 1. Então, você olha para o que o número está fazendo com a sua incógnita, ele passa para o outro lado do igual fazendo a operação oposta. Bom, então o que o mais 3 está fazendo? Está somando 3, né? Então, ele passaria para o outro lado do igual, subtraindo 3. Então, fica que 2x é igual a menos 2. O que o 2 agora aqui está fazendo? Ó, ele está multiplicando. Qual que é a operação oposta da multiplicação? É a divisão. Então, ele passa para o outro lado do igual, dividindo. E aí eu teria o mesmo valor. Com o tempo, você vai começar a fazer mais assim, ó, deste jeito aqui, porque é mais prático. E claro que eu fiz alguns passos aqui a mais para que isso fique didático, pelo menos no começo para vocês. Mas é muito importante que você entenda o porquê que está acontecendo. Porque assim, se eu só te conto a historinha do ele tá num lado do igual, ele passa fazendo operação oposta, isso daí é uma lenda. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque você acabou de ver. Eu pego o termo que eu quero eliminar, eu olho para ele, eu vejo o que ele faz com a minha incógnita e eu preciso adicionar ali naquele lado do igual um termo que faz o oposto para que eles se cancelem. Ou que dê 0, que dê 1. Se é somar e subtrair, tem que dar 0. Se é multiplicar e dividir, tem que dar 1 para que quando vezes a incógnita ou mais a incógnita, sobre só a incógnita. Só que como eu tenho o sinal de igualdade, o que eu faço de um lado do igual, eu preciso fazer do outro. É por isso que no frigir dos ovos, este menos 3 vem parar aqui. E aí você olha e fala assim, eu tenho mais 3, passa para lá como menos 3. Não é exatamente isso, isso daí é o passo, né? Mas de verdade o que eu estou fazendo é subtraindo 3 dos dois lados para manter o sinal de igual válido. Pensa que uma equação é uma afirmação. Eu estou fazendo uma afirmação, eu preciso manter a afirmação válida, verdadeira. Então é isso que nós temos, é por isso que acontece, ok? Com o passar do tempo, de novo, de uma forma prática, você vai fazer assim. Se eu tiver algum outro exemplo aqui, ó, vamos pensar num outro valor. 5x menos 4 igual a 11. Beleza. Quais são os números que estão me dando problema, que eu preciso isolar, tirar dali? Ó, o menos 4 e o 5. Aí, se você for pela historinha, você vai falar assim, bom, pega cada número que ele está fazendo com a incógnita, passa para o outro lado do igual, fazendo a operação oposta. Sempre seguindo a ordem do sanduíche, ó, começa de fora e vai para dentro. Então, quem está mais para fora é quem? É o menos 4. Então, ficaria assim, ó, 5x é igual a 11. Se ele está subtraindo, ele passaria somando. Então, eu tenho que 5x é igual a 15. Agora, você olha para o 5, que está multiplicando. Ele passa para o outro lado fazendo a operação oposta, que é dividindo. Você tem que x é igual a 15 sobre 5. Isso aqui te dá 3. Beleza. Muito prático assim, né? Mas agora vamos, de novo, olhar para o que está acontecendo de verdade. Eu tenho aqui, ó, 5x
menos 4 é igual a 11. O que eu vou fazer é somar 4 positivo dos dois lados. Então, vai me dar assim, ó, 5x menos 4 mais 4 é igual a 11 mais 4. Com isso, eu garanto que dos dois lados do igual, eu adiciono o mesmo valor, portanto, eu não estou alterando a minha proporção, o sinal de igual continua válido. Só que o que acontece do lado esquerdo é que menos 4 com mais 4 dá 0, me sobra 5x é igual a 11 mais 4, que é 15. Agora eu olho para o próximo número que eu quero retirar, e é o 5. Para que eu retire o vezes 5, eu preciso dividir por 5. O que eu fiz de um lado do igual, para manter o sinal de igualdade válido, eu preciso fazer do outro lado do igual. 5 sobre 5 dá 1, então fica 1 vezes x é igual a 15 sobre 5. Quanto que é 1 vezes x? 1 vezes x é 1. Então, me fica que x é 15 dividido por 5, que dá 3. Reparou? É um pouquinho mais longo, tá? Talvez você tenha que escrever um pouquinho mais neste formato. Mas entenda que é assim que nós vamos fazer. O que está acontecendo na realidade é isso aqui. É a mesma coisa, pessoal, que na raiz quadrada, quando a gente fala assim, ó, na raiz quadrada ou qualquer tipo de raiz, eu falo assim, bom, qual que é a raiz de 4? Aí você fala assim, ah, é 2. Você já sabe que é mais ou menos 2, né? Aí qual que é a historinha que é contada para você? Você fala assim, ah, que número vezes ele mesmo dá o de dentro da raiz é o resultado da raiz, né? Então 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes menos 2 também é 4. Beleza, de uma forma prática você pensa assim, mas você já aprendeu na parte das raízes que o que está acontecendo de verdade é que esta raiz está implícita que é quadrada, que o 4 você vai chamar ele de 2 ao quadrado. E aí a gente já sabe transformar uma raiz em potência, em que este índice da raiz vem dividindo o expoente do número de dentro da raiz. Isso vai ficar um 2 elevado a 2 sobre 2. Quanto que é 2 sobre 2 é 1. Então, isso é 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 será ele mesmo. Então, a gente tem aqui, número inteiro, né? Claro. A gente tem o valor de 2. E aí é contada aquela historinha. Olha só, o tanto de desenvolvimento que você teve que fazer para algo que, se você sabe a historinha do quem vezes ele mesmo dá o de dentro da raiz. Então, isso é prático, mas o que está acontecendo é isso. Não tem problema você fazer a parte prática, porque, bom, lugar nenhum você vai ficar fazendo isso aqui, né? Não tem por que fazer isso. Até porque muitas ferramentas matemáticas de potência raiz você aprende para simplificar a equação, principalmente a potência. Então, não tem problema você fazer desse jeito. Contanto que você saiba que o que está acontecendo é isso, é fundamental para você. E aí, como que você vai pensar? Bom, você vai pensar da seguinte forma, então, ó. Vai ser assim. Você tem que fazer, primeiro, de fora para dentro. Então, vamos olhar aqui este exemplinho. Você tem que olhar de fora para dentro. Então, primeiro passo. Começar de fora para dentro. Segundo passo, aplicar a operação oposta. E quais são as operações para que eu saiba a operação oposta? Bom, nós temos 4 operações básicas, né? Nós temos, ó, soma, subtração, multiplicação e divisão. Dentro dessas, eu tenho que algumas vão em pares, de uma é oposta à outra. Bom, veja só, soma e subtração são opostas, multiplicação e divisão são opostas. Portanto, quando eu estou somando, o que é fazer o oposto? Se eu tenho um mais 2, o que é o oposto? É um menos 2. Quando eu tenho um vezes 5, o que é o oposto do vezes 5? É dividido por 5. Com isso, você não precisa ficar depois decorando de novo. É muito importante você entender essa ideia aqui, ó. Como que eu elimino um número, um valor, um termo? Eu preciso colocar o oposto dele ali, somando, subtraindo, multiplicando, dividindo, porque assim eles vão se cancelar. É isso que a gente tem.
Então, que fique claro que somar e subtrair, mas pensa na ideia, o que é somar? Adicionar, subtrair é retirar. Um é o oposto do outro. Multiplicar ou dividir, multiplicar é adicionar muitas vezes, dividir é retirar muitas vezes. São ideias de opostos. Então, sempre que eu olho para um valor qualquer, 2x menos 3 igual a 1. Bom, eu olho aqui, ó, menos 3. O menos 3 está subtraindo. Qual é o oposto de subtrair? Adicionar. Então, eu vou manter quem eu não estou mexendo e coloco um termo que eu quero eliminar no seu oposto. Então, mais 3. O que eu faço de um lado do igual, eu faço do outro. Aqui eu tenho 2x menos 3 com mais 3 dá 0, é igual a 4. Agora eu tenho 2. O que eu quero fazer com o 2? Eu quero eliminá-lo. O que ele está fazendo, que tenha clareza o que esse número está fazendo com a incógnita, é com a incógnita. O que aquele número faz com a incógnita? Ele está multiplicando. Qual é o oposto de multiplicar? Dividir. Portanto, eu divido os dois lados do igual pelo mesmo valor. Aqui eu vou ter x é igual a 2. Beleza? É assim que a gente vai fazer. Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque agora a gente vai aplicar tudo isso aqui em exercício. Vamos começar com o A. X mais 2 é igual a 7. O que eu vou fazer é... Eu quero eliminar quem, pessoal? Eu quero eliminar o 2. Se eu quero eliminar o 2, o que eu preciso fazer? Ele está somando. Eu preciso adicionar um menos 2 dos dois lados. Portanto, vai ficar assim, ó, x mais 2 menos 2 é igual ao 7 que estava lá, menos 2, certo? Ó, adicionei um menos 2 dos dois lados. Isso aqui vai me dar o seguinte, x, porque aqui, ó, mais 2 com menos 2 dá 0, e 7 menos 2 é 5. Ok? Agora, a próxima. X menos 3 é igual a 0. Ah, eu quero eliminar quem? Quero eliminar o menos 3. Para eliminar o menos 3, eu preciso adicionar um mais 3. Então, vai ficar x é igual a menos 3. X menos 3 mais 3 é igual ao 0 que estava lá, mais 3. Menos 3 com mais 3, a gente tem que isso aqui dá 0. Então, x é igual a 3. E perceba que a historinha funciona, né? Ah, o que o 2 está fazendo? Está somando. Passa para o outro lado, subtraindo, fazendo operação oposta. Aí ficaria 7 menos 2, que dá 5. Eu não quero que você fique fazendo assim depois de um tempo. Eu estou só fazendo assim esses exercícios iniciais para que você reafirme o que está acontecendo e tenha clareza. Mas é claro que em qualquer exercício, avaliação, etc., você não vai fazer isso aqui. A ideia é que todos esses aqui você consiga até fazer de cabeça, tá? Pela facilidade de todos eles. Ah, eu tenho um menos 3 aqui, então ele passa para o outro lado fazendo a operação oposta, que é mais 3. Então, x igual a mais 3. Da mesma forma aqui, ó, se eu for fazer de cabeça, qual que é o número que eu quero eliminar? Ah, eu quero eliminar o 2. O que ele faz? Ele multiplica, então eu preciso colocar um dividido por 2 dos dois lados. Aí vai ficar dividido por 2 na esquerda e na direita fica 8 sobre 2, que dá 4, x igual a 4. Ou você olha, ele está multiplicando por 2, ele passa para o outro lado dividindo. Alguns professores, até eu às vezes faço isso aqui na lousa, ele vem para cá dividindo. O que ele faz? Multiplica, passa dividindo. De novo, não tem problema na parte prática, mas entenda que não é isso que está acontecendo, tá? Você está dividindo dos dois lados por 2. É fundamental isso. Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a 8 dividido por 2, que é 4. Agora o outro. O outro está dividindo por 3. O que eu preciso fazer? Vezes 3 dos dois lados. Então, aqui, ó, deu 1, x é igual a 15. Repara como que fica bem facinho agora. Agora, nós temos, é claro, alguns exemplos mais legais para trabalhar, né? E isso aqui é o que acontece, por exemplo, num curso de física. Você vai lidar com equações mais ou menos assim, desse jeito. Então, você tem que dominar agora MMC, etc, etc, em cima de equação do primeiro grau. Nós temos um exemplo aqui que eu tenho denominadores diferentes, 2, 3 e 15. O que eu preciso fazer? Antes de sair fazendo qualquer isolar, eu vou isolar o quê, se os denominadores são diferentes? Então, primeiro eu preciso arrumar esses denominadores aqui, ó. Esse e esse. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso aplicar o MMC. Como que vai ser o MMC, pessoal? O MMC aqui vai ser da seguinte forma. Eu preciso encontrar um número que,
seja múltiplo de 2, de 3 e de 5. Como que a gente aprendeu a fazer isso? Você pode passar lá o 2, 3 e 5 e ficar dividindo, ou a dica prática que eu dei para vocês em MMC, multiplique os valores. Se você multiplicar os valores, 95% das vezes você cai no MMC. Quando não cair, não importa, porque você vai trabalhar com um múltiplo daquele valor e funciona do mesmo jeito. Então a gente vai fazer, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então o nosso mínimo aqui múltiplo será o 30. O que eu quero fazer nessa fração é transformar essa fração, vou colocar aqui embaixo, em um denominador 30. Então eu quero que aqui embaixo seja 30. Vamos respeitar o sinal. Aqui embaixo seja 30. E aqui embaixo seja 30. Aí você vai pensar na lógica. Para que o 3, tá vendo? Ó, pessoal, de novo, o que você fez embaixo, você faz em cima. O que você fez na esquerda, você faz na direita. Precisa manter a proporção, a ideia de proporção. O que eu fiz embaixo do 2 para que ele vire 30? Eu multipliquei por 15. Então eu preciso fazer a mesma coisa em cima. Eu preciso multiplicar a fração inteira por 15. Ó, então vai ser 15, que multiplica 3x menos 2. Aqui eu tenho o 3 que virou 30. Então eu multipliquei por quanto? Para o 3 virar 30. Multipliquei por 10. Então eu vou multiplicar a fração inteira por 10. Ó. Então já tem um menos ali, vai ser então por menos 10, que multiplica a parte de cima inteira, 3x mais 1. E na direita, eu tenho que o 5 foi multiplicado por 6, portanto, eu tenho que multiplicar toda a parte de cima por 6, respeitando parênteses, para que eu consiga manter a proporção. Agora, outra coisa que talvez foi falado para vocês, assim, ó, quando você tiver o mesmo denominador dos dois lados do igual, não é embaixo dos mesmos números de um lado, é embaixo de todos os valores, tanto na esquerda quanto na direita, ó, do igual. Você pode eliminar esses valores, né? Por que você pode eliminar esses valores? É por causa do seguinte, ó, pensa aqui comigo. Vou colocar um valorzinho qualquer aqui, arbitrário. 2/3 mais 7/3 é igual a 1/3. Por que eu falo que eu posso fazer isso aqui, ó? Por que eu falo que eu posso fazer isso? Porque isso vem de um desenvolvimento. Olha para a esquerda, a base não é igual? Se a base é igual, eu não posso colocar na mesma base e fazer a operação em cima. Isso aqui é a soma de fração. Então vai ficar, ó, 2 mais 7 sobre 3. E aqui, 1/3. Pensa de novo agora no raciocínio da equação do primeiro grau. Eu quero eliminar esse sobre 3. Se eu quero eliminar o sobre 3, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar por 3. O que eu faço de um lado do igual, eu faço do outro lado do igual, não é? Então aqui, ó, foi. Quer dizer que eu vou ficar com... É claro que aqui eu coloquei uma expressão que não é verdadeira, né? Vamos fazer que isso aqui é 1, para não... Então aqui é um x. Pronto. Então ficou aqui 9 é igual a x. A gente tem isso aqui. Ótimo. Perfeito. Você entendeu por que eu falei que inicialmente poderia, se eu tenho embaixo de todos os números, na esquerda e na direita, eu posso eliminar esse valor? É porque vai acabar ficando isso. Tá? Sempre que isso acontecer, você vai colocar na mesma base de um lado, e aí você multiplica por esse valor em cima dos dois valores, você vai conseguir eliminar eles no frigir dos ovos. Seria a mesma coisa que você tivesse vindo para cá e falar, então eu elimino os denominadores, o que eu tenho é um 2 mais 7 igual a x, x é igual a 9, ok? Ó, dá a mesma coisa. Você pode fazer isso porque seria simplesmente um desenvolvimento natural da fração. Então, quando eu tiver aqui, ó, no outro, eu tenho esse sobre 30, eu posso, já mostrei para vocês, tá? Já mostrei, então eu vou cancelar aqui, ó. 30 com 30 com 30 será eliminado. A equação que eu tenho que trabalhar é 15 vezes 3x menos 2 menos 10 vezes 3x mais 1, que é igual a 6 vezes 4x menos 6. Como que a gente trabalha isso? Eu preciso distribuir esses valores aqui, ó. Lembrando da nossa regrinha lá, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, multiplicação de sinais iguais, mais positivo, multiplicação de sinais opostos dá negativo.
Então aqui vai ficar, ó, 15 vezes 3x. Eu tenho 45x. 15 vezes menos 2 dá menos 30. Menos 10 vezes 3x dá menos 30x. Menos 10 vezes 1 dá menos 10. 6 vezes 4x dá 24x. 6 vezes menos 6 dá menos 36. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os números de um lado do igual e os termos com incógnita do outro lado do igual. Para isso, a gente vai usar aquela ideia, o que eu vou fazer de verdade e o que está acontecendo, o que está acontecendo na prática e o que eu vou fazer de verdade. Bom, o que está acontecendo de verdade é que eu vou olhar para cá e eu tenho assim, ó, 45x menos 30x. Quando eu olho aqui, ó, eu tenho um 24x aqui. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair por 24x dos dois lados. Posso fazer isso porque eu mantenho o sinal de igualdade. Esse lado irá cancelar e vai aparecer um menos 24x aqui. É isso que está acontecendo. E aí a historinha que a gente conta é: eu olho para o 24x, o que ele está fazendo? Ele está somando, ele passa por lado do igual, subtraindo. A historinha é prática para resolver as equações. Agora, lá na direita eu tinha o número, né? Menos 36. Quando eu olho para a minha esquerda aqui em cima, ó, eu tenho um menos 30 e eu tenho um menos 10. Menos 30 com menos 10, isso aqui me dá menos 40. Esse menos 40, o que eu vou fazer é, bom, eu quero eliminar ele daqui e vou passar ele para o outro lado, então eu vou somar um mais 40 aqui e vou somar um mais 40 aqui. A historinha nos conta, então, que se eu tenho menos 40, eu passo ele para o outro lado como mais 40. É isso que vai acontecer. Então, mais 40. Isso aqui vai dar assim, ó. 45x menos 30x dá 15x. 15x menos 24x, a gente tem menos 9x. E ali na direita nós temos menos 36 com 40, isso aqui dá 4. Agora eu quero eliminar quem? Eu quero eliminar o menos 9x. O que eu faço? Divido por menos 9, certo? E aí vai dar 1. Então o que eu faço do lado do igual, eu faço do outro, mantive as proporções. E aí é onde a gente fala, o menos 9 está fazendo o quê? Multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Mas o que está acontecendo é dividir dos dois lados. Então vai ficar que x é igual a 4 dividido por menos 9. E aí você vai falar assim, pô, mas ele passa menos 9? Não teria que trocar o sinal dele? Cuidado, quando o número está multiplicando ou dividindo, você tem que multiplicar e dividir pelo mesmo valor, inclusive com o mesmo sinal. Então, o que eu fiz aqui foi, ó, menos 9 e aqui menos 9. Por quê? Porque eu quero que aqui dê 1. Se eu dividir por 9 positivo, menos 9 dividido por 9 dá menos 1. E aí eu tenho um menos x, eu não tenho x. Você entendeu que uma vez que você entenda o que você está de verdade fazendo, esse tipo de questão nem aparece para você? Mas eu não deveria fazer por 9? O 9 não deveria trocar um sinal quando passa para o outro lado? O aluno só tem essa dúvida quando ele não entende que ele tem que fazer aparecer um 1 aqui. Porque se ele entende que ele tem que fazer aparecer um 1 e que isso é dividir pelo mesmo valor com sinal, ele sabe que no outro lado precisa aparecer o mesmo valor para manter o quê? Ó, a igualdade do sinal. Entende? Como que entender os processos, o que está acontecendo de verdade, te livra de muita dúvida processual, muita lacuna? É isso que está acontecendo. Por isso que o 9 se manteve negativo. Porque não é só passar para o outro lado do igual. É fazer aqui, onde está o meu x, ser o valor de 1. Para isso eu preciso dividir pelo mesmo valor em sinal. Exatamente o mesmo valor, porque só um número dividido por ele mesmo dá 1, inclusive com o seu sinal. Beleza. Resolvemos esse. Agora vamos para o próximo. Nesse exercício, nós temos aqui, ó, no lado esquerdo temos duas frações, do lado direito aparentemente não temos nenhuma fração, mas você já está vacinado e já sabe lidar com isso aqui. Quando nós temos algo com fração e algo inteiro sem fração, você já sabe que tem que fazer o quê? Embaixo daquele que não tem fração está implícito o valor de 1. Muito bem. O que nós vamos fazer é fazer o MMC. Qual será o denominador comum de 3, 2 e 1? Multiplique-os. 3 vezes 2 vezes 1 me dá 6. Então, eu quero que aqui embaixo apareça um 6. Aqui embaixo, no denominador, apareça um 6.
e aqui embaixo no denominador apareça um 6. Qual foi a lógica que você aplicou? Para que o 3 vire 6, você multiplicou por 2. Então, eu preciso multiplicar por 2 toda a fração de cima, ó. E aí eu ponho um parênteses. Por que eu coloco um parênteses? Porque se eu não colocar um parênteses e você fizer isso aqui, ó, só 1 vezes 2, você vai estar multiplicando unicamente o 2x, e não é isso que a gente quer. Eu multipliquei a parte de baixo inteira por 2. No caso, a parte de baixo só tem um termo, mas eu multipliquei ela inteira. Na parte de cima, eu preciso multiplicar ela inteira. Então, se eu não coloco o parênteses, eu vou estar multiplicando só o 2. Então, ó, por isso que eu coloco parênteses. Eu estou dizendo que este 2 vezes representa a parte de cima inteira. 2x mais 5. O que eu fiz com o 2 para ele virar 6? Eu multipliquei por 3. Portanto, a parte de cima inteira tem que ser multiplicada por 3. Então, 3 vezes 2x menos 1. O que eu fiz com 1 para virar 6? Multipliquei por 6. Portanto, a parte de cima inteira tem que ser vezes 6. 4x mais 8. Agora a gente já discutiu isso aqui, né? Ó, cadê? Aqui. Tá no mesmo denominador. Posso eliminar esses denominadores. Aqui, ó. Tá lento para poder passar para a direita e para a esquerda aqui o aplicativo. Enfim, é isso aqui, ó. Tá no mesmo denominador dos dois lados do igual, só quando estiver dos dois lados do igual, aí a gente pode eliminar estes valores, porque o próprio desenvolvimento natural da fração fará isso. Então é só um passo prático. Voltando, nós temos o seguinte. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o 6 aqui, aqui e aqui. Vou ficar com a seguinte equação. 2 que multiplica 2x mais 5, mais 3 que multiplica 2x menos 1, é igual a 6 que multiplica 4x mais 8. O que eu vou fazer aqui, ó, é distribuir estes valores. E aí eu vou ficar com o seguinte resultado. 2 vezes 2x, eu tenho que isso me dá 4x. 2 vezes 5 me dá 10. Mais 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes menos 1 é menos 3. 6 vezes 4x, isso aqui é 24x. 6 vezes 8, 6 vezes 6 é 36, mais 2 vezes 6, mais 12, isso aqui é 48. Agora, x de um lado, só número do outro. O que eu vou fazer é, eu tenho um 4x aqui e um mais 6x. Aí o 24x aqui, ó, este 24x, ele vai passar para o outro lado. Mas o que eu vou fazer? Ah, ele está implícito mais, então eu subtraio por menos 24, porque aqui foi embora, e vou subtrair por menos 24. O que a historinha te conta é, o 24 positivo passa negativo. Então, menos 24x. Lá na direita eu já tinha um 48. E agora aqui eu tenho o seguinte, ó. 10 com menos 3, isso aqui você já faz de cabeça, né? Por favor, isso aqui dá 7. O que eu vou fazer? Ah, o 7 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Mas, na verdade, eu tenho um 7 positivo. Para eliminá-lo, eu faço menos 7 dos dois lados. Aqui deu 0 e aqui ficou menos 7. Então, menos 7. Continuando nossa conta, a gente tem aqui, ó, 10x menos 24x. Isso aqui me dá menos 14x. Isso é igual a 48 menos 7, me dá 41. O que eu quero deixar sozinho é o x. Quem está com ele é o menos 14. O que o menos 14 está fazendo? Está multiplicando. Só um detalhezinho para você ter cuidado. Não é porque eu tenho um sinal de negativo que talvez você pode ser induzido a falar, ah, o 14 está subtraindo o x. Não, não é. Este sinal de menos não é o que ele faz com o x, é o sinal do valor 14. Eu tenho um menos 14 ali. O que ele faz com o x é a operação entre eles. Qual que é a operação entre o x e o 14? Entre os dois? Está implícito um sinal de vezes, ok? Então, a operação que o 14 faz com o x não é subtração. Até porque falar 14 não é correto. Porque o termo inteiro é menos 14. Então, o que o menos 14 faz com o x é multiplicar. É a operação que está entre os dois. Se ele está multiplicando,
o menos 14, e eu quero que aqui apareça o 1. O que eu preciso fazer? Eu preciso dividir pelo mesmo termo, ou seja, menos 14 dos dois lados, para manter o sinal de igual válido. Então, aqui, ó, menos 14 dividido por menos 14 me dá 1. Portanto, eu tenho que 1 vezes x é igual a 41 dividido por menos 14. 1 vezes x é o próprio x, então x é igual a menos 41 sobre 14. A gente tem este valor, é o resultado do x. Tá? Então, assim, provavelmente você não conseguiria fazer isso de cabeça, tem que fazer a conta, né? Quando você conseguir fazer de cabeça, igual nesses casos aqui, por favor, nos primeiros aqui, ó. Conseguiu fazer de cabeça? Faça. Não tem por que ficar gastando papel nem nada à toa. Quando não, faça aqui. E aí, pode ser que quando eu coloquei o resultado desse último aqui, menos 41 sobre 14, você fale assim, ó. Pô, mas este sinal de negativo estava embaixo do 14, agora você me colocou ele embaixo do 41. O que está acontecendo? Meu Deus. Pode fazer isso? Resposta é pode. De uma forma geral, tem, assim, pessoas mais rigorosas e dogmáticas, elas falam o seguinte: o sinal de negativo teria que estar no meinho da fração, assim, ó. No meinho da fração. Balela. Você pode deixar ele representa a mesma coisa. Você pode deixar ele no de cima, você pode deixar ele no de baixo e você pode deixar ele no meio. Por quê? Qual que é a representação de tudo isso? Bom, aqui eu estou falando que a fração é negativa, não é? Beleza. Agora, qual que é o sinal implícito desse B? Não é positivo? A gente viu que multiplicação e divisão, ó, de sinais opostos não dá negativo? Ou seja, qual que é o sinal resultante de um menos com mais? É menos. Aqui em cima não é positivo, implícito? Qual que é o sinal... Aqui faltou menos, né? Agora sim. Qual que é o sinal resultante de um mais com menos? É menos. A questão é que aqui você já colocou o sinal resultante da fração. Aqui você deixou no de cima, aqui você deixou no de baixo. Mas qual serão os sinais resultantes? Menos aqui, menos aqui, menos aqui. Você não precisa ser dogmático, ok? Eu sou totalmente contra o dogmatismo. Aquilo que representa a mesma coisa, o que é a mesma coisa, é. Sem graça de que a representação precisa ser assim, porque eu aprendi assim lá em 1935 e aí eu quero reproduzir isso para os meus alunos. Por favor, isso daí é totalmente uma arrogância pessoal e não tem nada a ver com aquilo que está correto matematicamente. Aquilo que está correto matematicamente está e pronto. Acima de qualquer preferência pessoal. Então, beleza. Temos este exercício. Então, agora nós vamos seguir para sistemas de equações do primeiro grau.